Está conosco a partir de agora o governador eleito por São Paulo, Tarcísio de Freitas. Governador, bom dia, parabéns pelo resultado. Olha, bom dia, Sheila, Luiz, Carla. Muito obrigado aí pelos cumprimentos. Eu agradeço à população do estado de São Paulo que nos deu esse voto de confiança e a todos que nos acompanham na Band News FM. Bom, a gente sabe, não é, governador, que esses primeiros dias são um pouco de descanso depois de uma campanha tão puxada, não é? Mas, passado o período inicial de descanso, as conversas de transição já se iniciam. Agora há pouquinho a gente registrava aqui que o atual governador Rodrigo Garcia designou Marcos Penido para fazer o comando dessa transição. Que assuntos serão fundamentais a serem tratados nesse período de transição? Olha, é importante a gente conhecer tudo que está em andamento, fazer uma radiografia do governo, fazer uma radiografia das contas. É um governo que vai deixar aí aproximadamente 30 bilhões de reais em caixa. Isso aí são 5 folhas de pagamento, né, que estão já em caixa no início de trabalho, então é um fôlego financeiro importante. Mas a gente tem que pensar agora nas metas, nas primeiras entregas, pensar na questão social. Nós temos aí uma quantidade muito grande de pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade, pensar em como aumentar a velocidade do esforço para reduzir as filas para cirurgias eletivas, também para exames médicos, fazer uma radiografia da questão da educação, do déficit de professores, verificar a situação, o andamento, os cronogramas, os contratos das obras, para que a gente possa dar maior velocidade. Encontrei no governador Rodrigo Garcia uma abertura de porta muito grande, uma vontade muito grande de fazer uma excelente transição, de passar todas as informações. Então, tenho certeza que as equipes vão fazer um excelente trabalho e isso vai nos possibilitar entrar e não ter nenhum tipo de solução de continuidade, manter as boas políticas, manter aquilo que está andando e, obviamente, trazer a velocidade que a gente precisa naqueles campos que demandam maior velocidade. Governador, estamos também com a nossa colunista Dora Kramer aqui no estúdio, que quer fazer pergunta para o senhor. Bom dia, governador. Cumprimentá-lo primeiro pelo resultado e gostaria de trazer um pouco para a coisa da política, não é? É claro que eu sei que a prioridade é a administração, é cuidar dos problemas concretos de São Paulo, mas o senhor fez uma sinalização ontem em direção ao presidente eleito, em direção a uma relação bastante harmônica, civilizada. Gostaria que o senhor entrasse um pouco mais, detalhasse mais isso e, de outro lado, é claro que o senhor tem ouvido, que o senhor é apontado como um dos possíveis líderes políticos dessa direita que emergiu desse resultado das eleições. Bom dia, Dora. Eu entendo que o grande líder da direita é o presidente Bolsonaro, porque, vamos lá, por mais que ele tenha perdido as eleições, perdeu com uma diferença muito apertada. Fez quase 59 milhões de votos, teve uma votação maior do que aquela que o elegeu em 2018, fez uma quantidade muito grande de parlamentares, de senadores, de deputados federais. Então ele tem um capital político próprio. Por exemplo, eu sou produto desse capital político do presidente. No momento agora, a gente percebe que o Brasil está dividido no campo das ideias. Eu tenho uma ala mais progressista, uma ala mais conservadora, uma ala que acredita no Estado como indutor do desenvolvimento, uma ala que acredita na livre iniciativa como indutora do desenvolvimento, mas o fato, e essas alas se equivalem numericamente, mas o fato é que o Brasil é um só. Nós temos que agora olhar por todos os brasileiros, fazer com que o Brasil ande para frente, para que o Brasil aproveite as oportunidades. Nós temos grandes oportunidades que o mundo está nos oferecendo, principalmente dessa redivisão das cadeias globais de produção. A gente tem a chance de trazer indústrias para cá, precisamos acionar as alavancas corretas. Então, isso é um ponto importante. Eu acho que o governo federal, né, o Congresso Nacional vão ter que estar focados no aproveitamento dessa oportunidade, sobretudo continuando reformas que são importantes. Eu acho que a reforma mais importante hoje é a reforma tributária. Isso vai nos colocar num outro padrão em termos de competitividade. Vamos trabalhar de forma republicana com o governo eleito, com o governo que virá, olhando o interesse do Estado de São Paulo, porque existe uma relação importante. São Paulo
estado mais rico do Brasil. Tem muito a contribuir para o país, agora também precisa da ajuda do governo federal no campo da habitação, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da segurança. Porque várias políticas públicas, elas funcionam bem se houver o alinhamento entre os entes. Principalmente aquelas onde a gestão é tripartite, como é o caso da saúde, aquelas onde você demanda compartilhamento de inteligências, de informações, como é o caso da segurança pública. Então a gente tem que trabalhar alinhado, né? Eu acho que criticando aquilo que eventualmente for na direção errada e aplaudindo aquilo que estiver na direção correta, trabalhando para construir pontes e olhando sempre o interesse de São Paulo. E, obviamente, a gente tem que entender o papel do presidente Bolsonaro como o grande fiador político dessa direita. Por mais que ele tenha perdido a eleição, ele é o dono de um grande capital político. Então, ele continua sendo essa grande liderança da direita que o Brasil tem. Governador, aproveitando então, o senhor chegou a conversar agora pela manhã com o presidente Jair Bolsonaro, porque nós temos acompanhado entre ontem e hoje o total silêncio de Bolsonaro. Acompanhamos há pouco o presidente seguindo em direção ao Palácio do Planalto, mas até aqui nenhuma palavra. O senhor chegou a conversar com ele? Não, ainda não. Eu conversei com pessoas próximas que já tiveram a oportunidade de estar com ele, né, que nos relataram aí um presidente sereno, um presidente tranquilo, um presidente que vai fazer o melhor aí nesse restante de caminhada. Para mim, ele tem que ter noção exata da dimensão política que ele tem e do grande trabalho que ele fez, porque observe, o Brasil passou por situações muito difíceis, assim como o mundo passou. Enfrentamos pelo menos cinco grandes crises, né? Eu podia listar aí uma recessão na Argentina, que afeta exportações diretamente no Brasil, o desastre do Brumadinho, a crise do Covid, que é uma crise que pegou todo mundo de surpresa, a crise hídrica, a guerra da Ucrânia. O Brasil hoje é um país que vai crescer mais do que seus pares, vai crescer talvez 3,1%, 3,2% esse ano, tem gerado emprego, está criando empresas, isso é fruto das alavancas que foram acionadas, está conseguindo combater a inflação, está tendo uma eficácia no combate à inflação, então se saiu bem apesar de todas as crises. É lógico que tem uma percepção do eleitor, né, que sofreu aí com a pandemia, tem um desgaste do incumbente, é natural, isso obviamente tem a ver com o resultado que nós tivemos, mas enfim, é um grande trabalho, acho que o presidente tem que se apropriar desse legado, dos 167 leilões de concessão que foram feitos, dos 900 bi de reais que foram contratados, da privatização da Eletrobras, da redução da conta de energia, da titulação de terras, da entrega de obras que estavam inacabadas, enfim. Então, eu entendo que são muitos legados, tem que sair com a cabeça erguida, vai fazer a transição como tem que ser feita e pensar no futuro do Brasil, ele como grande líder que é, né, que tem esse grande capital político que é dele, né, um legado, uma coisa que ele construiu. Governador Megali, aqui, bom dia para o senhor. Parabéns também pela vitória maiúscula ontem nas urnas. Eu gostaria de saber a opinião do senhor, e eu sei que é um problema que não está no seu colo, né? O senhor ainda não é governador, mas seria importante saber a sua visão, a sua opinião sobre o que está acontecendo. A gente está vendo bloqueios de estradas em mais de 10 estados, né? Em São Paulo já houve, mas nesse momento não há nenhum. Em protesto, embora não haja reivindicação nenhuma, contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro ontem nas urnas. Como é que o senhor lidaria, fosse hoje o governador de São Paulo, e qual a sua opinião a respeito dessas manifestações? Olha, eu até compreendo um sentimento de frustração, mas não há absolutamente o que protestar. Então, eu lidaria com diálogo. Eu chamaria as lideranças para conversar e mostraria que o caminho agora é seguir em frente. O Brasil precisa andar, precisa crescer, né? Eu acho que houve uma derrota ontem nas urnas, mas pode haver uma vitória daqui lá para frente. A gente tem que continuar trabalhando. E a principal vitória que mais interessa é a vitória do povo brasileiro, é a vitória do país enquanto nação, enquanto candidato a ser potência. Eu acho que o Brasil tem tudo para crescer, tem todas as condições. A gente tem que celebrar o legado que está sendo deixado, que coisas
avanços importantes foram feitos. A gente não pode permitir a desconstrução de tudo que foi feito, pelo contrário, acho que agora a gente tem que andar para frente. Então, não vejo, eu acho que a gente tem que chamar lideranças para conversar e dizer, não, gente, vamos lá, vamos em frente, vamos caminhar e vamos construir o futuro, né? Vamos trabalhar para que a gente possa manter uma pegada, em alguma medida, liberal, pró-livre iniciativa, pró-reforma, né? Nós temos um Congresso que hoje tem uma Constituição de centro-direita e, de certa forma, o sistema de freios e contrapesos deve funcionar. É um Congresso que deve ser muito inteligente, né? Deve aprovar medidas boas para o Brasil, deve barrar medidas ruins para o Brasil. É um Congresso que, de certa forma, vai promover a harmonia entre os poderes. Então, a gente tem que ter otimismo com o nosso país. Governador, eu queria ainda saber se o senhor já teve tempo, já definiu, já decidiu, inclusive ao longo da campanha, mas agora já com a eleição confirmada, qual vai ser a sua primeira decisão de governo, primeira medida de governo? E também queria saber a respeito do ICMS dos combustíveis, porque essa é uma pauta, uma discussão que envolve a relação dos governadores com o ainda atual presidente da República, Jair Bolsonaro, mas olhando para 2023. Olha, a gente vai inicialmente trabalhar nas agendas que dizem respeito à competitividade do Estado de São Paulo, ao estabelecimento e à geração de emprego aqui. Tem uma questão social importante que me incomoda muito, que são as pessoas em situação de rua. Nós temos que trabalhar para amenizar essa situação, para trazer moradia, para operacionalizar o aluguel social, entrar com uma política forte de assistência social em que a gente identifica a raiz da pobreza, a gente dá o treinamento, a capacitação, constrói a ponte para a oportunidade, para a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. É necessário ampliar a nossa rede de triagem para que a gente possa encaminhar dependentes químicos para comunidades terapêuticas e não só fazer o tratamento da dependência, mas também oferecer a porta de saída, né, que é a capacitação para o trabalho. Então, essa questão social vai ser muito urgente nos primeiros dias de governo. Vamos ver o que a gente pode operacionalizar em termos de editais, em termos de modelos, por exemplo, para 30 cidades, para a Rodoanel de São Paulo, para que a gente possa dar respostas rápidas também no campo da infraestrutura, né, que também é geração de emprego, é investimento. Então, é uma questão fundamental. Vamos trabalhar isso com a nossa equipe de governo, já vamos discutir isso na transição. O time que vai participar da transição é o mesmo que participou da elaboração do plano de governo. E com relação ao ICMS combustíveis, eu vou ter a mesma posição que eu tive na campanha. Eu entendo que era uma medida necessária para frear a inflação e que, no final das contas, alivia o setor produtivo. E quando você traz um alívio ao setor produtivo, você está promovendo investimento. E investimento gera emprego e gera mais arrecadação. Então, eu acredito que a gente vai compensar determinado alívio de carga tributária com o desenrolar de mais investimento, com mais produção, com mais ampliação de planta, compra de insumo, compra de equipamento, terceiro turno. Então, isso vai fazer com que a gente mantenha o equilíbrio de contas e também possa gerar mais empregos. Bom, Luiz Megali gosta muito da expressão platitudes. Eu vou então com platitudes, já que vocês fizeram as perguntas sérias e tudo mais. Governador, parabéns também pelo resultado. A gente ouviu do presidente eleito, presidente Lula, que ele vai tirar 2 dias para descansar. E o senhor vai tirar alguns dias para descansar? E quando é que se muda para o Palácio dos Bandeirantes? É em 1º de janeiro, depois da posse e tudo mais? Que bom que ele só precisa de 2 dias, eu preciso de uma semana. Uma semana. Então é sinal que ele está super bem. Eu preciso de uma semana aí, pelo menos. Mas a gente vai tirar uma semana para descansar e logo depois a gente já engrena aí na questão da transição. Então ela deve começar efetivamente aí com força já na 2ª semana de novembro. Eu acho que essa questão de mudança depois da posse, né, quando a gente efetivamente tiver investido no cargo, vamos trabalhar muito aí para fazer uma grande transição, planejar muito bem os primeiros passos, corresponder a essa grande esperança, né, que a população, o eleitorado de São Paulo depositou no nosso projeto. Fui eleito aí com mais de 13 milhões e 400 mil votos e agora tenho a responsabilidade de ser governador dos 46 milhões paulistas. E é para esses 46 milhões que a gente vai trabalhar.
O senhor citou em entrevista com a gente aqui, inclusive, né, a possibilidade de mudança do Palácio dos Bandeirantes para, enfim, outra sede no centro da cidade de São Paulo. O senhor pretende morar efetivamente, né? Se não mudar, né, Sheila, o Palácio dos Bandeirantes, ele permanecer aqui na Zona Sul, onde é que o senhor vai morar enquanto governador? A ideia é morar no início, né, dessa trajetória no Palácio dos Bandeirantes, mas a gente vai desenvolver o projeto que a gente defendeu, que é o projeto Campos Elíseos, porque entendo que a gente poderia ter um centro administrativo nas imediações da Praça Princesa Isabel, criar ali uma grande esplanada, porque é simbólico, é aproximar o poder de regiões que precisam de uma região que precisa de revitalização. Com isso você restabelece um laço com o centro da cidade, você restabelece a segurança, impulsiona o comércio, o turismo de compras. Então, eu acho que é uma das medidas para a gente ter aí o centro revitalizado. O centro revitalizado é uma componente, por exemplo, de políticas de enfrentamento à Cracolândia. Então, para você acabar com uma Cracolândia, você precisa de uma política de assistência social, uma política de saúde pública, uma política de segurança, uma política de habitação e de revitalização de centro. Então, eu aposto nesse projeto, que não é simplesmente o centro administrativo, mas esse centro administrativo também é permeado de habitação de interesse social, habitação de médio padrão, para que dentro de uma lógica de parceria público-privada a gente construa uma viabilidade financeira. Isso otimiza também os processos de trabalho, diminui os tempos de despacho, melhora a produtividade, né, traz aí uma instalação mais moderna, mas no final das contas tem um simbolismo que é te aproximar do problema. Então, nós vamos agora botar esse projeto na prancheta, discutir a fundo a questão da sua viabilidade e, sendo viável, a gente encontrando adesão no mercado, vamos levar a termo. Governador, só para encerrar da minha parte, eu quero quero mergulhar, obviamente não literalmente, na questão do Rio Pinheiros. Ainda não, né? Espero que um dia a gente possa fazer isso, né? Mas por enquanto seria uma insanidade. Um dos projetos que tem sido bem sucedidos dessa última administração é o da despoluição do Rio Pinheiros. A gente nota, né, olhando para o rio, que ele está menos, digamos, gelatinoso. Antigamente a gente tinha a impressão que era possível caminhar sobre o Rio Pinheiros, tamanha quantidade de sujeira ali. Melhorou, mas ainda está longe do ideal. O senhor já se inteirou sobre o projeto, pretende dar continuidade, reforçá-lo? Qual vai ser o destino do Rio Pinheiros nos próximos 4 anos? Observe, eu já me inteirei, tem uma inteligência nesse projeto, que é a forma como houve a contratualização, que é uma contratualização que está muito focada no resultado, na diminuição da demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, na diminuição do DBO. Então, isso, no final das contas, independe da quantidade de ligações ou da forma como essas ligações estão sendo feitas. O fato é que aumentou muito a quantidade de ligações, foram mais de 800 mil ligações num período curto de tempo, e a gente está já estudando a possibilidade de fazer 1.200.000 ligações, talvez nos 2 primeiros anos de governo. Então, isso vai possibilitar, ou seja, uma continuidade até uma aceleração desse projeto. Isso vai possibilitar uma redução ainda maior da DBO, ou seja, uma despoluição ainda mais efetiva, mantendo esse modelo aí de contratação que é focado em resultado. Então, realmente é a possibilidade de fazer com velocidade ligações, levando isso aí para uma rede interceptadora, fazendo o tratamento do esgoto, né, em estações de tratamento de esgoto que são compactas, para que a gente possa continuar nesse trabalho de despoluição. Muito bem. Governador Tarcísio de Freitas, governador eleito em São Paulo, obrigada pela entrevista. Certamente teremos outras oportunidades para conversar ainda nesses 2 próximos meses de transição e certamente após a posse. Bom descanso nesses próximos dias, mas aí muito bom trabalho aí nesses 2 meses em diante. Obrigada mais uma vez e um bom dia. Muito obrigado pela consideração, um bom dia a todos, uma boa semana de trabalho.